Olá, pessoal. Então, nós vamos partir para a quinta questão de inglês que caiu no Enem de 2018, na temática dessa semana, que é reportagens na aula de inglês. Esse trecho que a gente vai ler aqui agora faz parte de um livro chamado 1984, do George Orwell. E esse livro ele faz uma crítica, né, a ele tem um outro nome de Big Brother, esse livro, né? Daquela vigilância, né? Aquela casa mais vigiada do Brasil, tal. Começou na Globo há um tempo aí, mas já bem antes disso, né? Já nós temos uma literatura um livro clássico desse autor, em inglês, se eu não me engano, né? E aí ele tem algumas discussões sobre a política, etc., mas na forma da literatura, na forma dos romances mesmo, né? Então não é tão se escancarada a crítica que ele faz, e também não é um historiador, mas é um literato mesmo. Mas aqui tem um trecho, né? Uma discussão entre uma pessoa e o chamado Sr. Winston, né? Então é uma entrevista aqui, as respostas. Então vamos traduzir o texto para depois você conseguir fazer a análise lá do que está questionado na pergunta, ok? Is it your opinion, Winston? Is it? Então aqui eu tenho já a ordem do verbo aqui, do pronome do verbo é alternada, né? Então nós normalmente em afirmação it is, aqui is it, então você já está vendo aqui que aqui já está denunciando uma pergunta, uma question tag, né? Is it your opinion, Winston? É sua opinião, Winston? Que opinião? Que the past has real existence, que o passado tem uma real existência, uma existência real, né? E aí, O'Brien smiled, então aqui nós estamos, é um narrador, né? Um narrador observador que está contando essa história, dizendo que o O'Brien smiled, sorriu de forma fraca, né, ou fracamente, bem suavemente, bem discretamente, talvez, né, ou seja, sem tanta vontade de sorrir. Né? E aí ele continua falando: I will put it more precisely. Eu vou dizer, né, eu vou contar com, eu vou dizer com mais precisão, precisely. I will put it, eu vou dizer isso, né, com mais precisão. E aí ele volta à pergunta, né? Então, does, mais uma vez, aqui, colocando antes o auxiliar para fazer uma pergunta, aqui está a interrogação da pergunta. Então, does the past exist concretely in space? Continua a pergunta. Is there somewhere or other a place, a world of solid objects where the past is still happening? Então, está perguntando, né, se de fato o passado existe concretamente, né, no espaço, então em algum lugar ou outro, sabe, em um ou outro lugar, no mundo, um objeto sólido, né, onde o passado é e continua acontecendo. Então, a pergunta dele, uma pergunta bem filosófica, assim, vamos dizer, né? Uma pergunta bem filosófica para colocar em questão o que está, a pessoa que está para responder isso aqui, ok? Então, vocês sabem muito bem que qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato para a gente ajudar a sanar. E aí o sujeito responde: não, não, né? E aí, then where does the past exist, if at all, né? Então, já que não a resposta foi negativa, então onde é que o passado existe, se é que ele existe? Né? Que a primeira pergunta, existe? Sim, né? Existe. É minha opinião. Mas algum lugar, é algo sólido, aquela coisa toda aí? Não. Mas então, como é que é essa questão da existência? E aí responde, né?
nos registros, nos records. Né? Então você vê, para me gravar esse vídeo aqui agora, eu coloquei lá cliquei em REC. Né? REC é a abreviação de record. O REC que tem lá, né? Então é para gravar. Aperta no REC para gravar, né? Do record, que significa registro. Nos escritos down, né? Nos escritos assentados, assim, seria aquilo que quando se faz uma ata, né, de uma instituição, de uma reunião de uma instituição, vamos lavrar essa ata, vamos assentar no cartório esses registros, assentar, então é abaixar algo que se ganha um fundamento, né, ganha assim, uma estrutura. Então, o está escrito e talvez seria juntar essas duas, escrito e registrado. Nos registros né, já volta a pergunta, nos registros aí a pessoa responde, na mind, na mente, né, nas memórias humanas. Então, enquanto o outro estava perguntando, né, por uma questão assim sólida da questão do passado, esse aqui agora jogou tudo uma questão psicológica, mental, né, na questão da própria experiência da humanidade aí. In memory, very well. Aí ele tô na memória, muito bem, né? Então, we depart, control our records and we control our memories, né? Então nós, o partido, né? Controlamos todos o quê? Os registros e nós controlamos todas as memórias. Agora, gente, aqui acabou de ter uma denúncia. The party, I maiúsculo, o partido. O partido. Então, pode saber que isso aqui está falando de um governo. Usou aqui da literatura, etc., mas está falando de um governo muito específico. Eu já digo para vocês, é um governo totalitário, né? Então, é um governo tipo nazismo, fascismo, entendeu? É aquele que, já que estamos no governo, nós controlamos aquilo que é do humano, né? Nós não podemos controlar algo sólido, algo que está garantido, mas podemos controlar o que é do humano. O quê? Os registros, as memórias, então nós controlamos. Então, nós controlamos o passado também, entendeu? Nós controlamos o passado ou não? Nós não controlamos? Controlamos o passado. Aí seria não controlamos, que literalmente é do we not, ou não fazemos, né? Ou não, seria só isso, não controlamos. Então, espero ter ficado claro. Se não ficou, você entre em contato conosco, né? Para que a gente possa, então, garantir esse entendimento aí do que precisa. Até a próxima semana. Tudo de bom para todos vocês e que sejamos felizes, né? Nós passamos na semana por duas comemorações importantes, que dia 21 foi o dia o dia que o Tiradentes foi enforcado e esquartejado, né, por tentar uma independência do Brasil, né, uma independência política do Brasil dos vínculos portugueses e também a proclamação de uma república, que foi lá em 1792. Questão essa que, de fato, ocorreu, né, um pouco depois, 100 anos depois, 1889, né? Então ocorreu de fato aquilo que era um absurdo, né, que levou à morte esquartejada de uma pessoa que era considerada revolucionária, mas que se tornou algo real, efetivo, que nós estamos aproveitando até hoje. E dia 22 foi o dia, né, que se registra a primeira missa no Brasil, né, o descobrimento do Brasil propriamente dito. Então, questões importantes aí para a nossa vida, a vida do nosso país, e que a gente possa, então, firmes ainda continuar nesse processo, por mais
por mais tempo de liberdade, por mais tempo de descoberta. Tudo de bom para vocês. See you on the next week. Vejo vocês na próxima semana.